que é a derivada média, né? Quando a gente tem uma função v que depende do tempo, né? A gente tem uma v que depende do t, uma v de t. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma função que depende do tempo, né? V dependendo do tempo. O parâmetro dela é o tempo. Quando a gente calcula a derivada dessa função, o que a gente está calculando basicamente? A gente está calculando uma taxa de variação, tá? Então a gente está identificando como esta função está variando com o tempo, com o parâmetro t aqui, tá? Por que t? Por que a gente usa t? Porque t ele tem a interpretação física mesmo do tempo. Então, quando a gente fala de taxa de variação, em geral, a gente está resolvendo modelos no qual tem um tempo envolvido. Mas se fosse uma outra variável, por exemplo, uma v de x, o que representa o d dx? Isso aqui também é uma taxa de variação, mas agora não temporal mais. É uma taxa de variação dependendo da variável x. Tá? Mas o que é a taxa de variação especificamente? Ela está dizendo localmente como a quantidade v está variando, tá? Sempre que a derivada da função for positiva, quer dizer o quê? Qual a interpretação que a gente tem? A interpretação é que a variável v, tá certo? Ó, se a derivada for positiva, então a variável v está aumentando, está crescendo, tá? Independente do que seja a interpretação dela, se a derivada for positiva, a quantidade v cresce. Quando a derivada é negativa, qual a interpretação que a gente tem? Quer dizer que a variável v está decrescendo. Tá? Então, a derivada tem essa interpretação importante porque ela indica como a quantidade está variando. Hoje eu vou explorar bastante isso quando eu for falar de função crescente e função decrescente. A gente vai olhar para o gráfico das funções, né? Eu vou dar exemplos de funções que são crescentes e decrescentes, e a gente vai ser capaz de, pela derivada da função, pelo sinal da derivada da função, indicar quando uma função cresce ou ela decresce. Tá? Mas aí você já tem uma ideia aqui o que está acontecendo. Ó. Quando a derivada for positiva, a quantidade de v cresce. Quando a derivada for negativa, a quantidade de v decresce. Bom, então isso aí era a taxa de variação. E o que eram taxas relacionadas? Como eu disse para vocês na aula passada, muitas vezes a gente quer fazer uma estimativa de como uma quantidade varia, mas a gente não consegue medir essa quantidade especificamente. A gente consegue medir uma outra quantidade que será auxiliar no cálculo dessa variação. Aí você fala, como é que é isso, né? Eu dei alguns exemplos na aula passada. Por exemplo, já comecei com um exemplo aqui na aula passada, que era a tal da história de ter um balão enchendo com ar. Tá? Então, olha como é que era o problema. O ar está sendo bombeado para um balão esférico, de modo que o seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido está aumentando o raio do balão quando R é igual a 5 centímetros? Tá? Então perceba neste problema aí, ó, o que foi dado. Uma medida que é fácil da gente medir é como o volume do balão aumenta. Por quê? Porque eu consigo medir o tanto de ar que está entrando lá dentro, tá? Se eu consigo medir o tanto de ar que está entrando lá dentro, a grosso modo eu consigo medir como o volume do balão está aumentando, tá? Então, a grosso modo, a gente consegue ter uma condição de medir essa quantidade aí de como o volume do balão aumenta. Mas eu não quero saber como o volume do balão aumenta, eu quero saber como o raio do balão aumenta num determinado ponto. Então você perceba, ó, eu dei uma informação de uma quantidade variando, mas eu não quero saber aquela quantidade, eu quero saber outra. Por que eu quero saber outra? Porque a outra talvez seja mais interessante para mim.
Nas taxas relacionadas, o que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar uma lei ou uma equação relacionando uma quantidade de incógnitas. Essas incógnitas, elas dão o que a gente chama de taxas relacionadas. Então, uma quantidade varia, a outra quantidade também varia. Por exemplo, quando o volume do balão cresce, o que a gente espera que aconteça com o raio? Que cresça também. Então, a quantidade volume e a quantidade raio, elas têm uma relação de crescimento. Então, por isso que a gente diz que são taxas relacionadas. Uma cresce, a outra também cresce. Mas como que elas crescem? Então, a gente precisa identificar a lei que relaciona volume com o raio. Então, esse é o pulo, né? Esse é o grande pulo para a gente conseguir resolver um problema com taxas relacionadas, tá? Então, neste problema específico, como eu sabia que o meu balão era esférico, eu sabia como que era a fórmula do meu balão, que era o volume é 4/3 de πr ao cubo. O volume de uma esfera é dado por esta fórmula aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo. Você veja, ó, relaciona volume e raio aqui, tá? Não é de modo linear, inclusive, né? A relação aqui não é de modo linear. O volume e o raio têm uma relação não linear, tá? Bom, então a gente encontra a lei que relaciona essas quantidades aí. Então, neste exemplo específico, foi esta lei. Bom, aí o que a gente faz nesse problema? A gente olha para as variáveis que foram dadas, né, as quantidades que foram dadas e tenta interpretar estas quantidades que foram dadas para a gente conseguir resolver o problema. Então, qual a informação que foi dada? Foi dado o seguinte, ó, que o volume aumenta de 100 centímetros cúbicos por segundo, ou seja, a variação do... Faltou cúbico aqui, tá? Porque variação de volume é cúbico. Então, a variação do volume é 100 centímetros cúbicos por segundo, tá? Quando o raio é igual a 5 centímetros. Aí, o que a gente faz para encontrar a nossa taxa de variação? Essa a gente sabe, tá? A derivada do volume em relação ao tempo, a gente sabe. A gente quer achar o quê? A gente quer encontrar como o raio varia. Como o raio varia é dr dt. Isso que é encontrar como o raio varia. Então, o que a gente faz? A gente pega a lei que a gente tem, que relaciona volume com o raio, e dá uma derivadinha dos dois lados em relação ao tempo. Tá certo? Em relação ao tempo. Você fala, professor, por que a gente deriva em relação ao tempo? Porque, perceba, o balão não está enchendo, ele não está variando, ele não está sendo uma variação com o tempo. Então, tanto o volume quanto o raio, eles variam com o tempo, tá? Eles estão variando com o tempo. Então, por isso que a gente deriva em relação ao tempo, porque a gente quer identificar como é essa variação no tempo. Então, eu dou aquela derivadinha dos dois lados, né? Aplico a derivadinha da minha função aí, para a gente conseguir resolver, tá? Bom, aí do lado esquerdo, derivada em relação ao volume, dá o dv dt mesmo, que é uma quantidade dada. Do lado direito, eu uso as propriedades que eu sei de derivação, né? Ou seja, constante sai para fora da derivada, eu tenho que derivar esse dr ao cubo dt aqui. Só para lembrar, o que eu vou ter que fazer aqui? Olha, aqui eu tenho um r ao cubo. Esse r ao cubo depende do tempo. Então, aqui, para eu achar um dr dt, eu vou ter que aplicar uma regra da cadeia, porque aqui é não linear. Se fosse linear, eu já colocaria, se aqui fosse r, aí ficaria direto dr dt. Mas é não linear, aqui tem um r ao cubo. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente aplica a regra da cadeia. De que forma a gente aplica a regra da cadeia? Então, dr ao cubo dt vai ficar o quê? Aqui não é quantidade no r ao cubo, então vai ficar dr ao cubo dr dt. Tá? Então é como se eu abrisse essa expressão em duas parcelas. Então, se você cancelar aqui, ó, esse r de cima com r de baixo, eu não posso fazer isso, tá? Porque eu sou matemático, não sou físico. Mas se eu pudesse fazer esse cancelamento, eu voltaria com dr ao cubo dt, né? Então aqui é como se a gente abrisse essa expressão um pouco mais.
Então, por que que isso facilita? Porque a derivada de r ao cubo em relação a r é 3. Essa aqui é o derivado num polinômio normal, né? Então fica 3r ao quadrado dr dt. Tá? Bom, então eu substituo essa informação aqui, né? Faço as simplificações necessárias e encontro uma nova lei que relaciona a taxa de variação do volume com a taxa de variação do raio. Está vendo? Essa é a lei da taxa de relação. Tá? Então, eu parto de uma lei que relaciona V com R e consigo uma lei que relaciona a derivada do volume em relação ao tempo com a derivada do raio em relação ao tempo. Estava certo ali o índice, só que o 2000 estava muito feio. Bom, aí o que eu faço? Aí é só substituir, né? No lugar do dv/dt eu substituí por 100, no lugar do r eu coloquei 5, que foi informação dada no problema, e quero achar o dr/dt. Fazendo a conta, eu achei que o dr/dt varia com 1 dividido por π centímetro por segundo. Já tinha feito isso aqui na aula passada. Por isso não olhei com detalhes a conta, tá? E aí, ainda na aula passada, eu dei a estratégia que a gente tem que seguir para resolver problemas de taxas relacionadas. Então, qual é a primeira dica aí? É ler atentamente o problema e coletar as informações, tá? Essa dica não precisaria nem ser dada, né? Porque isso é óbvio, que ler o problema e coletar as informações é importante. Mas fica aí como dica, né? Como é que a gente faz para resolver o problema? A gente lê, interpreta, entende o problema, lê quantas vezes forem necessárias para a gente entender o que se está pedindo no problema. Então, muitas vezes a gente não consegue resolver o problema porque a gente não entende qual é o problema a ser resolvido. Então, a gente tem que tentar olhar com cuidado para tentar entender o que o problema fornece como informação e que ele pede como informação. Tá? Aí, no segundo passo, o que a gente faz? A gente resume todas as informações que foram dadas no cabeçalho, tá certo? Ou seja, qual a taxa de variação que foi dada, quais as variáveis que foram fornecidas, qual a taxa de variação que eu quero encontrar, porque uma coisa começa a dar dica para outra, qual a lei de formação que a gente tem, a lei que relaciona essas quantidades, tá? Então a gente resume essas informações. Aí, se possível, sempre que necessário, a gente faz um diagrama. O diagrama é um desenho, tá? É um diagrama colocando as informações. Em geral, uma figura para a gente conseguir identificar as informações. O terceiro passo é verificar as grandezas e identificar quais delas depende do tempo, tá? Então, por exemplo, o número depende de tempo, as constantes π não depende de tempo, né? Então, a gente identifica as grandezas que a gente tem e verifica qual que está variando com o tempo. Um quarto problema é expresse as informações dadas e a taxa pedida em relação às derivadas temporais, tá? Então, as informações dadas ali, quando ela fala assim, uma quantidade varia com o tempo, né? Ou uma quantidade está variando de forma não sei o que por segundo ou por minuto. Isso é a derivada. Tá? Então, essa quantidade que está dizendo que está variando um determinado tempo é a derivada. Tá? Então, a gente consegue expressar essa quantidade utilizando a derivada. Tá? E o quinto, até eu tinha circulado o quinto, é a coisa mais importante, que é encontrar a expressão relacionando as variáveis do problema. Tá? Então, aí que mora o cerne do problema, aonde a gente vai identificar a lei que relaciona essas quantidades. Tá? Então, em geral, o problema todo é essa lei aí. No sexto passo é só aplicar a derivadinha, né? Então, se eu cheguei até esse ponto, se eu cheguei até o quinto, se eu não conseguir fazer o resto, é por incompetência minha, né? Porque o mais difícil, eu conseguir fazer corretamente até o quinto, o sexto e o sétimo é moleza. O que é o sexto? Eu aplico a derivadinha dos dois lados em relação ao tempo, né, da igualdade que eu tenho, e aí eu uso a regra da cadeia sempre que necessário. Por exemplo, naquele dr ao cubo dt. Eu tive que aplicar a regra da cadeia porque o r ao cubo estava não linear. Então, basicamente, o que a gente faz na regra da cadeia é para deixar aquele termo linear. Tá?
E no sétimo, a gente substitui todas as informações e acha que a gente quer. Tá? Então, esses são os passos que a gente segue, né? Essa foi a receita de bolo que a gente vai seguir para conseguir construir a nossa solução. Aí, seguindo os passos aí, também sem precisar colocar a receita de bolo, colocando passo 1, 2, 3, é só para, de modo genérico, assim, a gente conseguir interpretar. Eu fiz um outro problema aí, né? Então, uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada numa parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando quando a base da escada está a 3 metros da parede? Olha para você ver, é um probleminha relativamente longo e o desenho não é dado, o desenho você tem que fazer. Então a dica é fazer o quê? Fazer o desenho para conseguir resolver o problema e seguindo a ideia 1 e 2 lá, a gente coleta as informações. Então, quais informações dadas? A gente começa a ler de novo, né? Uma escada de 5 metros. Então, já coloquei aqui, ó, a escada tem 5 metros. Continuando lendo, né? Ó, está apoiada numa parede vertical, então já faço o desenho aqui da parede vertical, né? Já vai colocando informações todas. Então, você tem uma escada azul apoiada na parede. A parede vertical é de pé. Tá? Então a escada apoiada na parede vertical. E a escada tem 5 metros. Ó, já coloquei as informações aí. Ó, tá? Se a base da escada desliza afastando da parede a 1 metro por segundo, ó, então a base se afasta a 1 metro por segundo. Coloquei a informação aqui no cabeçalho. Quão rápido o topo da escada está escorregando? Ó, o topo da escada escorregando? Essa é a pergunta. Tá? Quando a base da escada está a 3 metros da parede, tá? Então essas foram informações que eu tinha. Então vamos lá. Então eu desenhei a minha figura, né? Então fiz o desenho da parede vertical, encostei a escada na parede, olha lá, encostei a escada na parede. Aí a escada encostada na parede forma essa figurinha aqui, né? Então a distância deste ponto aqui, que é a parede, até a base da escada, a gente chama de x. E a altura, que é a altura da escada, que a gente mede assim, né, no y mesmo, né, que é a distância do chão até o topo da escada, a gente chama de y, tá certo? Aí a gente vai tentar olhar nas informações que foram dadas ali e tentar interpretá-las usando derivada. Então, a base se afasta a 1 metro por segundo. Se a base se afasta, quer dizer que a minha escada está indo para lá com a velocidade de 1 metro por segundo, tá certo? Então, se eu chamei isso de x, a variação de x, ou seja, como ela está escorregando, é dx dt, tá certo? Se aqui a distância é x, dx dt está dizendo como essa distância está aumentando ou diminuindo. No caso, a gente já até interpreta que a dx dt está aumentando. Tá? Se ela está escorregando, isso aqui está aumentando. Inclusive, a velocidade é positiva, então isso já dá a interpretação também de que está aumentando. Então, dx dt é igual a 1 metro por segundo. Foi a informação que foi dada. E eu quero achar o quê? Ó, eu quero saber como o topo está escorregando. Então, o topo não é a medida do y. Então, eu quero saber como esse topo está variando. Então, a incógnita que eu quero é o dy dt. Tá? Então, já interpretei a minha informação usando derivadas. Tá? Então, isso também é um dos passos lá que eu tenho que seguir. Interpretar as quantidades que variam usando derivadas. Bom, e aí a gente vai deduzir a lei de formação aí, né? Qual foi a lei de formação que a gente teve? A gente olhou para a escada, olhou que formava um triângulo, lembrou que esse triângulo era retângulo, e quando o triângulo é retângulo, o que a gente usa? Usa Pitágoras, tá? Triângulo, retângulo, chama Pitágoras, e Pitágoras é o quê? X quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Então vai ficar x quadrado mais y quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. Bom, aí, agora a gente já tem a lei. O que a gente faz naquele sexto passo? Vem aqui e dá uma derivadinha.
Na derivada, a gente deriva dos dois lados, tá? Então, derivando o lado direito, é a derivada de x² mais y². Tem uma soma aqui, né? Então, lembrando que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. E do lado esquerdo, desculpa, do lado direito, a derivada de 5 ao quadrado é zero, porque 5 ao quadrado é 25, é uma constante, a derivada constante é nula, tá? Perceba que aqui tanto o x² quanto o y² não são lineares, então o que eu fiz? Eu tive que aplicar a regra da cadeia em cada uma delas para poder linearizar. Então, a derivada de x² em relação a t, eu escrevi assim, ó, dx² dx, dx dt. Sempre assim, né? Se eu estou derivando em relação a t, eu faço um intermediário, né? Fica a derivada da quantidade da função que está aqui, né? No caso x² em relação à variável x, que é do que ela depende. Depois eu coloco um dx dt. Para quê? Porque essa derivada eu sei fazer. Derivada de x² é 2x. A mesma coisa com o y, olha. Eu estou derivando o y² em relação ao t, né? Então, como é que é a regra da cadeia? Vai ficar y² em relação a y, dy dt. Então, fica 2y dy dt. Substituo aqui na informação. E aí eu uso a informação que foi dada. Olha, dx dt é 1 metro por segundo, x é igual a 3. Eu venho aqui e substituo. 1 no lugar do dx dt, 3 no lugar do x, aí fica faltando o y para eu encontrar o dy. Aí você fala, professor, não sei o y, não foi dado, eu vou parar o exercício aqui. Não, você não tem que parar o exercício aqui, você tem que revisitar a fórmula que você encontrou. E na fórmula que você encontrou, a gente não está encontrando apenas essa lei de formação da derivada. Olha para a fórmula para você ver. Aqui não tem x e y. Se eu conhecer o valor de x, eu consigo achar o valor de y. E similarmente, se eu conhecer o valor de y, eu conheço o valor de x. Então eu volto para a lei de Pitágoras aqui para eu tentar deduzir qual é o valor de y sabendo o valor de x. Então, foi isso que eu fiz. Então, na equação x² mais y² igual a 25, eu substituí o x, que era 3, que era o momento que eu queria saber, e encontrei o valor de y. Fazendo a conta, eu achei que y dá 4. Aí eu coloquei todas as informações, né? Ficou 2 vezes 3 vezes 1, mais 2 vezes 4, dy dt igual a 0. Fazendo a continha, eu achei que a velocidade com que a escada está escorregando para baixo, ou seja, que ela está caindo, é menos 3/4 metro por segundo. Tá? Fiz mais exemplos? Fiz mais um exemplo. Hoje eu vou fazer mais 2 exemplos, tá? Para a gente olhar a técnica aí. Por que isso a gente gasta um tempo? Porque é importante, tá? Bom, então vamos lá. Um tanque de água possui formato de um cone invertido, com raio de 2 metros e altura 4 metros, tá? Então, eu tinha a lei aqui, né? O raio era 2, então dá esse círculo aqui, um cone invertido tem esse formato, né? E a altura é 4, tá? Raio 2 e altura 4, tá? Se a água está sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto, então você tem uma água entrando aqui dentro, né? Desse cone. Encontre a taxa com que a água está subindo quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, coletei todas as informações que eu tinha do meu problema. Tá? Então a primeira coisa que eu tentei fazer era olhar como é que era a figura. Então tinha um tanque que possui o formato de um cone invertido. Assim é o cone invertido. Tá? É um cone de ponta cabeça. Tá? Com raio de 2 e altura 4. Então, eu já sabia que isso aqui era 2 e a altura total dele era 4, né? Esse cone grande aí. Então, coloquei informação aqui, ó. Raio 2 e altura 4. Se a água está sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto, então, se está variando, se a água está sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto, está dizendo o quê? Está dizendo que o volume interno da água que está sendo bombeada, ela está variando, tá? Ó, não é medida de volume, metro cúbico, embaixo não é minuto, então não é um volume por tempo. Se é volume, medida de volume por tempo, quer dizer que isso você está calculando uma variação, tá certo? Então, o meu dV dt
é 2 metros cúbicos por minuto, a derivada do volume em relação ao tempo. Aí está pedindo para encontrar a taxa com que a água está subindo, tá? A medida de subida é o quê? É isso ou isso? É muito fácil da gente identificar. A medida de subida é a altura. Então, o que que eu quero? Ó? Eu quero DH/dt. DH/dt. É quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, eu coloquei todas as informações aqui. O raio do meu cone, a altura do meu cone, a taxa de variação com que o volume está variando, e aí eu queria saber qual é a altura mudando, né, o DH/dt, quando o H fosse 3 metros. Bom, aí eu fiz o seguinte, né, fui lá, encontrei a lei do meu volume do cone. Como é que é a lei do volume do cone? É 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que eu falei para vocês, por exemplo, que se eu tivesse uma pirâmide, seria a mesma fórmula, né? 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, sempre que a figura tiver base é grande assim, né? E a altura converge para um ponto só, vai ficar 1/3 da área da base vezes a altura. Então, no caso do cone, a base é um círculo, então a área é πr ao quadrado, a altura é h, então vai ficar 1/3 de πr ao quadrado. Então o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Tá certo? Aí, neste problema, olha para você ver, eu tenho as incógnitas, eu tenho volume, eu tenho raio e eu tenho a altura. Ó. Volume do cone, eu tenho raio e tenho altura. Perceba que o raio não foi dada aqui. No momento em que eu quero encontrar a altura e a variação da altura, então o que a gente faz? A gente encontrou uma relação envolvendo o raio e a altura. De que forma que a gente encontrou esta relação envolvendo o raio e a altura? A gente olhou para o cone. Se a gente fizer um corte transversal no cone, o que é um corte transversal? É como se tivesse um cone, cortasse o cone exatamente no meio. Tá? Então imagina um cone que você está cortando no meio. E olha para a figura que você tem. Então a figura plana, tá? Que você tem cortando o cone no meio é um triângulo. Tá? Porque o cone é um sólido, mas se você fizer passar uma faca nele, cortar ele no meio e olhar a figura que você tem ali, né, aquele perfil que você obtém, você vai ver esse triângulo aqui, tá? Então esse aqui seria aquele corte transversal. Nesse triângulo, o que a gente tem? A gente tem 2 como sendo o raio, então esse lado aqui é 2. Aqui a altura é 4, tá? A figura, né, como é esse cone aqui, esse triângulo, ele é um triângulo que vai ser proporcional para qualquer que seja a altura, então o que a gente tem? A gente tira aí 2 triângulos semelhantes. Então, um triângulo genérico qualquer de altura H e raio R, ele vai ser semelhante ao triângulo grandão que define o cone, de lado 2 e esse lado 4, né? Então, como é que a semelhança a gente tira? Então, H está para 4, assim como R está para 2. Então, H dividido por 4 é igual a R dividido por 2. Tá? Então, a gente tira a relação envolvendo raio e altura. Então, o raio é H sobre 2. Por que a gente faz isso? Porque agora a gente pode vir na equação do volume e substituir. No lugar do raio, a gente põe tudo H. Então, a gente encontra uma equação do volume no qual só depende de H. Então, o volume é igual a π sobre 12H ao cubo. Poderia ter uma fórmula só com raio? Poderia. Tá? Ao invés da gente achar R igual a H sobre 2, eu poderia ter H igual a 2R. Aí você fala, professor, por que você não fez isso então? Porque a informação dada pelo problema foi a altura. A pergunta que o problema quer responder também é a altura. Então, o que eu fiz? Eu procurei deixar a variável importante aí, que ele queria saber, que era a altura. Aí você para pensar, professor, e se ele tivesse, por exemplo, dado o raio para mim e pedisse a altura, a variação da altura? Você faria a mesma substituição ainda, tá certo?
Por quê? Se você deixar o raio e a altura aqui, o que vai acontecer? Quando você for aplicar a derivada aqui, olha o que vai acontecer. Se você fosse aplicar a derivada, ficaria d dt de v igual a 1/3 de π d dt de r ao quadrado h. Se você for aplicar a derivada disso aqui, a gente tem que aplicar a regra do produto. Então, ficaria assim, ó, dr ao quadrado dt mais, vezes h mais r ao quadrado dh dt. Perceba que você tem uma quantidade que é difícil de ser calculada. Você tem essa quantidade aqui, aplicando a regra KD, vai ficar 2r dr dt, que é uma quantidade difícil de você encontrar. Então, de qualquer forma, você teria que saber quem é isso, e não foi fornecida pelo problema. Foi fornecida só o quê? Só o dh dt. Então, eliminar a quantidade R foi fundamental para eu conseguir resolver o problema, tá? Então, fazer essa relação e fazer essa eliminação foi importantíssimo para eu conseguir resolver o problema aí que eu estava interessado. Bom, então eu cheguei nessa fórmula, o V que depende só do H e a altura aí, né? Do π e da altura. Aí eu derivo dos dois lados, derivei, cheguei aplicando a regra da cadeia aqui, né? Ficou o H ao cubo. Como é que eu fiz a derivada do H ao cubo? Ficou dH ao cubo dH dt, então fica 3H ao quadrado dH dt. Fiz a substituição e achei que dV dt é igual a πh ao quadrado sobre 4 dH dt. Tá certo? Aí substituí as informações dadas, quem foram as informações dadas? Foi o dV dt, que é 2, foi h, que é 3, fiz a substituição e achei, no final das contas, quem eu queria, que era o dH dt, tá certo? E, não, usando unidade de medida, era metro por minuto. Então, essa aqui era a variação com que a altura estava variando. Vamos fazer mais exemplos aí? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais 2 exemplos de taxas relacionadas aí para a gente tentar identificar mais nesses problemas aí, tá? O carro A está se movimentando a oeste a 90 km por hora. Ó, oeste, se ele está se movimentando para oeste, ele está saindo deste ponto e indo para lá, tá? Ó, a direção que ele está seguindo é aqui. Então, o carro A sai daqui e vai para oeste, tá? Então, daqui para lá, ó, tá caminhando para cá, assim, tá? Então, a gente já vai colocando informação. Isso aqui é o carro A. Se você quiser, pode ir rascunhando as informações que foram dadas. Depois você junta tudo, tá bom? E qual a velocidade com que o carro tá andando? Então, a velocidade é 90 km por hora, tá? Então, essa é a velocidade. O carro B está se movimentando para norte. Então, vamos colocar o carro B. O carro B está fazendo assim, né? O que é movimentar para norte? É vir de baixo para cima, tá? Então, o B está fazendo isso aqui, ó. Por enquanto, eu não coloquei relação entre eles ainda, mas o B está subindo. E qual a velocidade com que o B está andando? O B está andando com 100 km por hora. Ó. B está se movimentando a norte a 100 km por hora. Então, o B está dando aquela subidinha a 100 km por hora. Tá? Então, essas duas informações que foram dadas. A está indo para oeste, então está indo para lá. E B está indo para norte, o B está subindo. Tá bom? Por enquanto, eu não juntei as equações, não juntei as informações ainda. Tá certo? Eu só desenhei cada uma delas separadamente. É claro que vai ter mais informações para a gente conseguir juntar. Ó, então o carro B está se movimentando a norte a 100 km por hora, ambos em direção à interseção das duas estradas. Opa! Então aqui a gente já tem a relação envolvendo A e B. Os carros aí, eles estão, os dois, se direcionando para a interseção entre as duas estradas. Então, quer dizer que existe uma interseção entre a estrada seguindo por A e a estrada seguindo por B. Tá? Então, quer dizer que aqui vai ter uma interseção. Então, vamos fazer o desenho agora melhor, né? E colocando o A e B junto. Então, aqui, ó. Aqui é o A está andando por essa estrada e o B está andando por essa estrada aqui, ó.
porque B está indo para norte, então B está subindo e A está indo para oeste, então A está indo seguindo a direção, essa direção aqui da estrada, tá vendo? Então é essa informação que a gente tem. A velocidade de A, ela foi 90 km por hora, então V é 90 km por hora, e a de B, a V de B, então eu posso pôr V de A aqui e V de B, é igual a 100 km por hora, tá? Então a gente já tem essa informação. Então essa informação de que elas estão caminhando para interseção entre as estradas é crucial para relacionar o caminho da variável A com o caminho da variável B, tá? Bom, aí vamos lá. Quão rápido os carros se aproximam quando A está a 60 metros e B está a 80 metros da interseção? Então vamos lá. Então as informações pedidas aí então quão rápido, né? Então, quão rápido? Quão rápido é o quê? É a velocidade, né? Isso é uma velocidade. Então você coloca a palavra quão rápido. Não, palavra não, o termo quão rápido. Eu quero saber a velocidade. Tá? Eu poderia ter colocado a velocidade com que os carros se aproximam. Então, quão rápido os carros se aproximam. Tá? Essa é a pergunta que eu quero saber. E a qual informação foi dada? Quando A está a 60 metros da interseção e B está a 80 metros da interseção. Essas são as informações que eu tenho, tá? Bom, vamos tentar fazer no desenho, no esqueminha, colocar as incógnitas que a gente precisa. Olha, a variação de A, vamos chamar ela de x. A distância de A até o ponto da interseção, vamos chamar isso aqui de x. Então a gente chama de x. Lembra que a gente tem que ter a expressão genérica para a gente conseguir derivar. E vamos chamar a distância de B, do móvel B, até a interseção, vamos chamar de y. Ó, y. Tá? Isso aqui é de modo genérico. O que é a velocidade? A velocidade não é uma variação espacial? A velocidade é uma variação espacial. Então, o que está dizendo aqui o meu problema? Está dizendo, se aqui é x e a velocidade é 90 km por hora, então quer dizer que o dx dt é igual a 90. Tá certo? E aqui, o y, aqui não é essa quantidade aqui, não está dizendo que a velocidade de B é 100 km por hora, então aqui quer dizer que o dy dt é igual a 100, tá? Colocar a unidade de medida podemos pôr, né? Km por hora, aqui km por hora. Só que ele quer saber o quê? Ele quer saber como os carros estão se aproximando. Como é que a gente mede a distância entre os dois carros? Olha, no plano, a distância entre dois pontos é a linha reta ligando esses dois pontos. Então, a distância do carro B até o carro A será o quê? Será essa linha reta aqui, ó. Essa linha reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta no espaço cartesiano, tá? E aqui a gente está no plano, no espaço cartesiano. Como eu disse para vocês, por exemplo, a gente vive no espaço que não é cartesiano. A gente vive sobre uma esfera, né? A Terra é uma esfera. Não é perfeita, mas é uma esfera. Então, por exemplo, se você for traçar a menor distância do Brasil até a China, não vai ser uma linha reta. Não vai ser. Se fosse uma linha reta, você teria que entrar dentro da Terra para atravessar e chegar lá, né? Seria o quê? A gente chama isso aí de geodésica, né? Geodésica é o menor caminho seguindo quando o espaço não é cartesiano mais, tá? E essa ideia, né? Só para colocar um adendo aí, essa ideia foi explorada na teoria da relatividade, né? Na teoria da relatividade,
A luz, ela faz curva, né, no espaço. É bastante curioso, mas isso acontece. Quando ela faz curva? Quando ela passa em regiões em que o espaço ele é curvado naturalmente, ou seja, perto do Sol, o Sol curva o espaço, né? O Sol tem gravidade, a gravidade ela curva o espaço. Estruturas que estão com massa muito grande, né, elas curvam o espaço. O buraco negro é um espaço curvado, bastante curvado. Mas voltando aqui à história, né, aqui a gente está no espaço cartesiano bonitinho, que é o plano, então a distância entre dois pontos é a linha reta. Olha que legal que formou aqui para você ver. Que figura que é essa aqui? A figura formada, ela é de novo um triângulo e um triângulo retângulo. Então, nesses problemas aí que tem em geometria, o triângulo retângulo vai aparecer muitas vezes e o teorema de Pitágoras também vai aparecer muitas vezes. Então, aqui a gente vai chamar de D, tá? Que é a distância. Então, olhando para o nosso triângulo retângulo, olha o que a gente tem. Então, note que temos um triângulo retângulo. Como é que são os lados? Aí é x, y e a distância d. Então, usando Pitágoras, porque triângulo retângulo pede Pitágoras, né, exige, demanda, a gente tem o quê? A gente tem que a hipotenusa, né, que é o d, que é o lado oposto a 90 graus, é igual a x² mais y². Tá? Então, ó, a lei que relaciona x e y e a distância é essa aqui, ó. Distância é igual a x² mais y². Então, o que a gente faz aí? A gente vem aqui, então a gente já encontrou a lei relacionando, a gente já tem as informações escritas na forma de derivada, tá certo? E aí, já que a gente vai usar esta informação aqui, tá bem? Já que a gente vai usar essa informação. Olha, o que eu quero? Eu quero saber quão rápido estão se aproximando o carro. Então, a pergunta que eu quero responder é como esses carros estão se aproximando. Então, eu quero saber como é que essa distância está variando. Então, a pergunta que eu quero seria o d dt de d. Tá? Vamos pôr um d maiúsculo aí para não ficar esquisito. Ó. Vou pôr um d maiúsculo, tá? Então, a distância, eu vou pôr um dzão. Vou pôr dzão aqui. Então, vai ficar o quê? Então, a pergunta que eu quero é um d dt do dzão. Tá? ddt da distância. Então, isso que eu quero achar. Ó, essa é a incógnita. Eu quero saber quão rápido, ou seja, como eles estão se aproximando, tá? Então, essa é a incógnita do problema. Tá? Então, a gente já tem a lei de formação, a gente já sabe a relação envolvendo a distância x e y, que é essa aqui, né? Opa, azul, né? Então, distância, que é dzão. Então, vai ficar dzão ao quadrado igual a x² mais y². Aí eu venho e faço o quê? Ó, tenho aqui, pôr uma página a mais, eu venho e dou aquela derivadinha, né? Então, eu tenho a lei de formação. Então, para encontrar a variação, derivamos. Então, a gente aplica a derivada dos dois lados. Então, vai ficar um d dt de d² igual a um d dt de x² mais y². Qual a derivada de d ao quadrado? A derivada de d ao quadrado, eu vou ter que fazer o que aqui? Todas elas estão não linear, né? Então, o d ao quadrado, terei que aplicar a regra da cadeia. Então, d dt de d ao quadrado vai ficar o quê? D ao quadrado, dzão, dt, dt. Olha lá para você ver, ó. Como é que eu faço para aplicar a regra da cadeia? Eu estou introduzindo essa notação desse jeito aqui, né? Então, fica o d ao quadrado em relação a d, que é o d que eu tenho, dzão, dt. Aqui, eu vou escrever isso como uma soma. Então, vai ficar dx² mais dy². Então, o dx² também tem que escrever na regra da cadeia. Vai ficar o quê? dx² dx, dx dt. E o y também, né? Ó,
o d dt de y quadrado, que vai aparecer ali, vai ficar um dy quadrado, dy dt. Então, você perceba que a regra da cadeia é molezinha da gente escrever. Quem que é dzão quadrado ddζão? Quanto que vai dar isso aqui? Então, é só derivar o d ao quadrado. Qual que é a derivada de d ao quadrado? Vai ficar 2d, então fica 2d, dzão dt. Aqui vai ficar a derivada de x quadrado em relação a x, vai dar 2x dx dt. E a derivada de y quadrado em relação a y vai ficar 2y dy dt. Tá? Então, a gente vai substituir as informações. Só esqueci que aqui é uma soma, né? Então, escreva assim como dx quadrado mais dy quadrado dt. Então, d dt de dzão ao quadrado. D dt de dzão ao quadrado dá 2d dzão dt. Igual a dx quadrado dt dá 2x dx dt mais dy quadrado 2y dy dt. Tá certo? Então, a gente tem a relação envolvendo as derivadas, o que eu quero achar, tá certo? E as quantidades dadas, dx dt, dy dt, xy, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já tem a lei. Agora, vamos voltar para as informações que eu tenho. Eu tenho informação lá. Então, usando as informações, quais foram as informações? Vamos só lembrar de novo. A velocidade com que o A se aproxima, 90 km por hora, ou seja, dx dt igual a 90. A velocidade com que o B se aproxima, 100 km por hora, dy dt igual a 100. Preciso saber quem é x e quem é y. Olhando para o nosso problema, ele diz quem é x e y. Ele está querendo saber, quão rápido a velocidade dos carros se aproxima quando o A está a 60 metros da interseção e B está a 80 metros da interseção. Então, o x vale 60 metros e o y vale 80? Eu até esqueci já. 80 metros. Você está vendo que aqui está em metros, aqui está em quilômetro por hora? Aí você fala, professor, não sei fazer, vai ficar difícil de fazer. Bom, o que você faz? Você tem que padronizar as medidas, tá? Ou você deixa tudo em metro, ou você deixa tudo em quilômetro. O que é mais fácil de mudar aqui? Em geral, é mais fácil de mudar a quantidade que não tem uma dependência de duas variáveis. Por exemplo, aqui está em quilômetros por hora. Se você quisesse mudar para metros por hora, você podia, tá? Então, ficaria o quê? Seria 90 km por hora, mudando para metros, dá 1 km tem 1.000 metros, então daria 90.000 metros por hora. Olha que unidade feia, né? Aqui daria 100.000 metros por hora. Ficaria uma unidade feia. Eu acho melhor a gente mudar os 60 metros para quilômetro. Como é que a gente muda metro para quilômetro? A gente divide por 1.000. Como é que a gente muda de quilômetros para metro? A gente multiplica por 1.000. Então, como eu quero transformar isso aqui em quilômetro, eu venho aqui, divido isso aqui por 1.000, tá certo? Então, isso aqui vai ficar escrito como, então, 60 dividido por 1.000, corta um zero, não é 100, né? É 1.000. Então, 60 dividido por 1.000, como é que a gente faz essa conta? Corta um zero e um zero aqui, então vai ficar 6 dividido por 100. O que a gente pode fazer aqui? Aqui não tem dois zeros, então aqui vai ficar 0,06. Então, após a vírgula, são dois termos, tá? Então, 6 dividido por 100 dá 0,06. Se você quiser usar a unidade científica, pode usar a unidade científica. Como é que ficaria a unidade científica? Que é a mesma coisa, ficaria 100 dividida 6, né, dividido por 10 ao quadrado.
Então, usando unidade científica, o que acontece? O 10 sobe com o sinal negativo. Então, vai dar 6 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, se quiser usar essa unidade aqui, você pode também, sem problema nenhum. Tanto essa quanto essa está indicando a mesma coisa. Eu vou usar essa aqui, porque para fazer conta é mais fácil. Então, vai ficar 0,06 quilômetros. E fazendo a mesma coisa com 80, né, dividindo por 1000, vai dar 0,08 quilômetros. Tá certo? Então, a gente já tem dx dt para jogar na fórmula, tem um x para jogar na fórmula, tem um dy, tem um y para jogar na fórmula, tem um dy para jogar na fórmula. Eu quero achar o dt, tá? A derivada da distância em relação ao tempo. Essa é a minha incógnita. Você fala, professor, ixi, estragou a nossa vida, porque tem esse d aqui. E aí, o que a gente faz para encontrar o d? Lembra como é que a gente faz para encontrar o d? Olha aqui, ó, de novo a relação envolvendo d e x. Então, se eu der x e y, você consegue achar d de que forma? Usando Pitágoras. Tá? Então, usando Pitágoras, que é essa lei aqui, d ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, tá certo? Encontramos o d. Então, d ao quadrado. Olha, para fazer a conta, eu vou dar uma dica para vocês. Vale mais a pena a gente fazer a conta em metro. A gente acha o valor do d em metro e depois transforma em quilômetro. Porque às vezes o aluno tem dificuldade de trabalhar com a vírgula aqui na nossa conta. Deixa isso aqui para colocar no final. Então, a dica que eu dou é: trabalha com metro, acha o d em metro, depois transforma o d para quilômetro. Vai ficar o quê? 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 60 ao quadrado é molezinha da gente achar, porque 60 ao quadrado vai dar 60 vezes 60. Se você for fazer no cantinho aí, vai dar 3.600, porque basicamente vai ficar 6 vezes 6 é 36, só por mais 2 zeros. Então vai ficar 3600, que dá 3.600. 80 ao quadrado dá 6.400. A mesma ideia, né? Vai ficar 3.600 mais 6.400. 3.600 mais 6.400 dá 10.000. Tá? 1, 2, 3, mais um zero. Então, d ao quadrado é igual a 10.000. Portanto, o d vai ficar raiz quadrada, só entra o positivo, o negativo não entra aí na nossa história, porque é a distância. Então, vai ficar raiz quadrada do quê? Raiz quadrada de 10.000. Quanto é raiz quadrada de 10.000? Raiz quadrada de 10.000 é moleza de fazer, né? Se você está em dúvida, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 elevado à quarta, porque 10.000 é só contar a quantidade de zeros que a gente tem, são 4, né? Então, 10 elevado à quarta. Então, vai ficar o quê? Aplicando a potência aí, né? Então, vai ficar 4 dividido por 2, porque isso aqui é uma coisa que 10 elevado à quarta elevado a meio, né? Porque raiz quadrada é meio. Então, 4 vezes 2 dá 2. Então, vai ficar 10 ao quadrado, que é 100, tá? Que é 100. O quê? 100 metros a distância. Lembra que eu falei para fazer primeiro a conta em metros para depois transformar para quilômetros. Então, agora transformando para quilômetros, né? Ó, transformando para km, tá? Quilômetros, vai ficar o quê? O d vai ficar 100. A gente fala o quê? Divide por 1.000, né? Por 1.000 para transformar para quilômetros. Então, vai ficar 0,1 quilômetros. Então, eu tenho a informação da distância, a informação de x está aqui, a informação de y está aqui e as duas derivadas. Então, eu faço o quê? Eu venho na minha equação e substituo tudo. Agora, acabou o problema, né? Então, substituindo em 2d desão dt igual a 2x dx dt mais 2y dy dt, o que a gente tem? Olha, tem 2 em todo mundo aqui, tá? Se você quiser deixar o 2 e cancelar no final, você pode.
Mas como tem 2 em todas as parcelas, o que você faz? Você pode vir cortar aqui. Eu fico temeroso de fazer isso, porque o aluno, às vezes ele não entende que conta que eu estou fazendo aqui, tá? Mas o que eu estou fazendo quando eu corto 2 todo mundo aqui, tá? Então, eu vou fazer só um adendo, um comentário aqui. Aqui é esse 2D dt. Como é que ficaria essa conta aqui? Ó? Você está vendo que tem um 2 aqui e um 2 aqui? Então, posso colocar o 2 em evidência, tá? Porque ele está nas duas parcelas, então fica x dx dt mais y dy dt. Tá? Você concorda comigo? Porque como o 2 está nos dois termos, eu posso vir e cancelar. Cancelar não, tirar a evidência. Aí o que eu faço? Eu pego esse termo que está aqui multiplicando o dt e faço o quê? E passo ele para baixo dividindo, né? Porque ele vem com operação inversa. Se ele multiplica aqui, ele passa para o lado de lá dividindo. Olha lá. Então eu consigo cancelar esse 2 com esse 2. Tá? Só por isso que eu posso cortar todo mundo aqui, tá? Por causa dessa conta que eu estou fazendo, porque eu consigo tirar a evidência. Se eu não conseguisse tirar a evidência, tivesse um 2 aqui e um 2 aqui e aqui tivesse um 5, eu não posso cortar esse 2 com esse 2. Então, muitas vezes o aluno, a hora de fazer a simplificação, ele fica com dúvida. Então, eu digo sempre o seguinte, está em dúvida para simplificar, não simplifica. Não faça a simplificação. Utiliza a conta até o final e no final você simplifica. Tá? Na dúvida, não simplifique. Tá? Não tem aquela frase lá, na dúvida não ultrapasse. Também aqui, né? Na dúvida não simplifique. Tá em dúvida, não corta. Se fosse uma dúvida que seja leve, não cancela, tá? Só corta quando você tem certeza absoluta de que você não está fazendo bobagem, tá? Bom, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar, substituindo as quantidades lá, vai ficar 0,1, que é o D, o dzão dt que eu quero achar, né? Eu estou substituindo aqui. Eu já cortei, né? Já estou imaginando que eu cancelei. Então, no lugar do x vai ficar 0, quanto que é o x? Até 0,06. O dx dt deu 90. Olha lá, 90. Mais o dy dt, desculpe, o y deu 0,08. O dy dt deu 100. Tá? Então, fazendo essa conta aí, uma página a mais, não está cabendo. Fazendo essa conta aí, vai ficar o quê? Vai ficar 0,1 dzão dt. No final eu divido, porque dividir por 0,1 é fácil, é só correr com a vírgula. Então, 0,06 vezes 90, então se tiver em dúvida, vem no cantinho e faz a conta. Ó. Então, vai ficar 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 9 dá 54. Aí, vamos ver quantas casas depois da vírgula. São 1, 2. Zero não precisa, né? Porque zero vai vir só encher de zero aqui. Então, se eu contar quantas casas depois da vírgula. Então, são 2. Então, vai ficar 0, 0. Então, vai dar 5,4. Então, aqui é 5,4. Mais 0,8 vezes 100 é moleza. Porque 0,8 vezes 100 é só correr duas vírgulas. Então, cancela um zero, corre uma vírgula, cancela outro zero, corre outras vírgulas. Então, vai dar 8. Então, aqui vai dar 0,1 dzão dt, que vai dar 5,4 mais 8 dá, quando dá isso, dá 13,4. Agora eu passo 0,1 dividindo, então o dzão dt vai dar 13,4 dividido por 0,1, que vai dar 134, tá? 13,4 dividido por 0,1 é só correr uma vírgula aqui, né? Então vai dar 134, o quê? Quilômetros por hora. Então, quer dizer que os carros estão se aproximando a 134 km por hora. Se você fosse medir, se você tivesse uma forma de medir como os carros estão se aproximando, se tivesse um aparelho para medir, você ia ver que eles estão se aproximando a 134 km por hora. Olha que interessante, né? Um está indo a 100, o outro está indo a 80,
mas a aproximação dos dois é uma quantidade que não é nem um pouco linear envolvendo esses dois carros, tá? Deu 134 km por hora, tá? Então, vou colocar aqui na resposta, né? Ó, os carros se aproximam a 134 km por hora, tá? Bom, vamos fazer um próximo exemplo aí, né? De novo, agora é o último, inclusive, tá? Um último exemplo. Este exemplo aqui é o último, não quer dizer que é o mais difícil, mas agora envolve ângulo, né? Porque se vocês olharem, né, dar uma volta para trás nos problemas, todos eles envolveram geometria, todos eles envolveram, né? O primeiro envolveu o volume, que era um problema de geometria espacial. O segundo envolveu um problema em geometria plana, né? O que era o segundo mesmo? Nem lembro mais. Mas você vê, a memória tá uma Memorex. O segundo era... Qual que é essa aqui? Esse aqui é o terceiro. O segundo era... envolveu geometria plana. Ah, aquela história da escada. Você está esquecendo da escada. O terceiro foi do tanque, também geometria espacial, tá? O quarto também envolveu geometria e esse último também vai envolver geometria, tá? Só que aqui, inclusive, vai envolver ângulos, tá? Então, a gente vai calcular como que a derivada envolvendo ângulos aí. Então, vamos lá. Olha como é que é a história aí, ó. Um homem, ao longo de um caminho reto... ficou faltando palavra aí, né? Então, um homem, ao longo de um caminho reto, caminha a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Olha, está lento, né? Muito lento. 1,5 metros por segundo, está quase parando. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho é mantido focalizado no homem. Então quer dizer o seguinte, ó, o homem anda, ele vai andando e o holofote vai jogando a luz nele, tá? Então o holofote também está rodando para continuar iluminando o homem, tá? Viajando a 1,5 metros por segundo, ele deve estar fazendo, sei lá, uma cena, alguma coisa do tipo, né? Muito devagar. A que taxa o holofote está girando? Essa é a pergunta. Quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz. Tá? Aí não faltou nada, não. É o resto mesmo da pergunta. Só faltou o caminho aí. Bom, então vamos lá colocar as informações que foram dadas no problema e já a gente já tenta fazer o desenho. Então o homem caminha a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, se é velocidade, já é uma taxa de variação espacial, tá? Mas vamos colocar aqui, né? Então, a velocidade, então as informações, como eu disse, né? Então, a velocidade, vou colocar em vermelho aqui. Então, a velocidade do homem é 1,5 metros por segundo, tá? Legal fazer esse exercício, esses probleminhas, eu gosto muito. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho. Então, o holofote a 6 metros do caminho. 6 metros do caminho. Muita gente não consegue resolver porque não sabe que é um holofote, né? Às vezes a pessoa fala, eu não consegui fazer por quê? Porque eu não sabia o que era um holofote. Tá? Se você sempre diga, ó, não entendeu o problema, não sabe o que está dizendo, vai lá, olha o dicionário, não é vergonha nenhuma. Então, o holofote localizado. Hoje não precisa nem usar dicionário, né? Você pode jogar no Google e escrever a palavra holofote, ele vai te dizer o que é holofote, vai dar a figura do holofote, vai dar vídeo com holofote, vai dar um monte de coisa com holofote. Então, o holofote localizado no chão a 6 metros do caminho é mantido focalizado no homem. Então, a pergunta é, a que taxa o holofote está girando? Então, a que taxa o holofote gira? Então, essa é a pergunta, tá? Se a gente quiser circular, a gente aqui vem aqui, circula. Quando
o homem está... Quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz. Tá? Então, o difícil nesse problema é a interpretação do problema. Se a pessoa te der o desenho, fica moleza de fazer, tá certo? Mas se não te der o desenho, a interpretação do problema já é um grande problema. Vamos fazer a figura aí para a gente tentar identificar? Ó, eu tenho um homem andando no caminho reto. Então, o homem anda... Vamos pôr ele andando nessa direção aqui, ó. Tá andando para lá, tá? Então, está seguindo uma direção. Tá? Então, o homem está seguindo esse caminho vermelho que eu desenhei. Ele tem um holofote sobre ele. O holofote está o quê? Ele está a 6 metros do caminho. Como é que você define a distância entre dois pontos, entre um ponto e uma reta? Como é que é a distância entre um ponto e uma reta? Ó, se você tem uma reta e aqui tem um ponto. Como é que você mede a distância entre um ponto e uma reta? A distância seria a reta que sai do ponto até a essa reta aqui, né? Seria um segmento de reta que sai do ponto que você quer medir a distância até a reta, fazendo um ângulo de 90 graus com a reta. Então, a menor distância é isso aqui, ó. Essa é a menor distância entre um ponto e uma reta. Então, se você quer achar a menor distância entre um ponto e o caminho que ele está seguindo, que é um caminho reto que foi dito no problema, seria isso aqui. Então, ó, o holofote está aqui e a distância dele até o caminho, nossa, ficou fora ali. A distância dele até o caminho é 6 metros. Então, essa distância aqui é 6 metros fixa, parada, tá? Sem mexer, tá bom? O ângulo aqui é 90 graus. Então, você já espera o que vai acontecer aí, né? Já vou ter um triângulo retângulo de novo no meu problema, tá certo? Só que agora eu não vou usar Pitágoras mais. É outra coisa que eu quero saber. Eu não quero saber distância, eu quero saber ângulo. Ângulo com que uma quantidade está variando. Olha, o que está acontecendo? Você tem um homem aqui, né? Imagina que o homem está aqui nesse momento, tá certo? Tem um homem aqui nesse momento, tá? Meu desenho, eu sou muito bom para desenho, né? Vocês percebem? Então o holofote está sobre ele, ó. Então aqui tem um holofote. Aqui o holofote está iluminando ele. Ó. Então o raio do holofote a gente imagina que ele está apontado para o cara. Aí o cara está andando para lá. Ó. Chega aqui num certo momento. O que vai acontecer com o holofote? O holofote vai estar apontando, continuando apontando para o cara. O que teve que acontecer com o holofote? Ele teve que dar uma geradinha. Então, se ele teve que dar uma geradinha, ele tinha um determinado ângulo aqui e ele passou para um outro ângulo, um ângulo alfa aqui, um pouco maior, né? Porque você deu aquela abridinha, né? Aberturinha aí. Então, aqui ficou o ângulo alfa, maior. Então, o que está acontecendo aí? Eu quero saber qual a taxa com que esse ângulo está aumentando quando o homem está continuando andando para lá. Quando o homem está a 8 metros do ponto mais próximo do caminho, tá? Mais próximo da luz, desculpe. O ponto no caminho mais próximo da luz. Olha, se ele está... Esse aqui é o ponto mais próximo da luz, tá? Que é o ponto no qual a gente faz um ângulo de 90 graus. Ele quer saber qual é a taxa de variação do ângulo quando o cara está a 8 metros de distância aqui, tá? Então, 8 metros de distância. Tá bom? Então, essa aqui é a pergunta. Bom, o que a gente faz? A gente vai colocar as incógnitas que a gente tem aí no nosso problema, no nosso desenho. Lembra como é que eu coloco? Se ele está dizendo com que a velocidade com que o carinha está andando, então eu tenho que colocar uma distância para o carinha aqui, tá? Então eu vou chamar a distância do carinha até o ponto mais próximo, que é esse ponto aqui, eu vou chamar de x, tá?
Então, essa quantidade eu vou chamar de x. Eu tenho o que aqui? Eu tenho a velocidade com que o cara anda. Então, eu tenho o dx dt. Isso eu tenho, que é 1,5 metros por segundo. Tá? Então, vamos fazer o desenho aqui da minha figurinha? Então, vai ficar assim, ó. O desenho vai ficar assim, ó. Aqui é 6, que é essa distância. Aqui é x, tá certo? Ó, tô pegando o meu desenho aqui. Aqui é a meu holofotezinho. E aqui é o ângulo, que também é uma incógnita, tá? Ó, isso que eu quero achar. É a variação com que o ângulo varia. Então, está vendo todas as informações que eu coloquei? Eu coloquei o ângulo com que o holofote está fazendo aqui. Desculpe, 6, que é a distância, e x, que é essa quantidade aqui. Qual é a relação que envolve x, 6 e o ângulo θ? Se você olhar aqui, eu não dei a hipotenusa. E se envolve ângulo, vai envolver seno, cosseno ou tangente. Tá certo? Obrigatoriamente. Se eu quero saber uma variação do ângulo, eu vou ter que usar o seno, ou cosseno, ou a tangente. Tá? Quando eu dou a hipotenusa, eu posso tentar usar o seno ou cosseno. Nesse caso em que não foi dada a hipotenusa, obrigatoriamente terei que usar a tangente. O que é o tangente desse ângulo θ? Então, pela relação trigonométrica que é válida dentro de triângulos que são retângulos, então por isso que o triângulo tem que ser retângulo, porque só vale as relações trigonométricas em triângulos retângulos. Qual é a relação da tangente? A tangente de θ, né, de um ângulo θ qualquer, é o lado oposto, no caso x, dividido pela hipotenusa, que é 6. Tá? Então, daqui a gente tira que x é igual a 6 vezes tangente de θ. Essa é a relação que a gente tira envolvendo x, que é a distância do homem até o ponto mais próximo, e o ângulo θ aí que ele tem. Tá certo? Então, dessa relação. Então, inclusive, a gente já tem a relação para a gente fazer. Então, o que a gente faz? Eu não quero achar o dθ dt, essa pergunta aqui que eu quero achar, né? Então, se eu tenho um θ, a questão que eu estou querendo encontrar é o dθ dt, que é como o ângulo varia. Então, é isso que eu quero. Então, como eu já achei a relação envolvendo a distância do menino, né, da pessoa, até o ponto mais próximo, e o ângulo θ através dessa expressão, o que eu faço? Eu venho aqui e derivo. Derivo dos dois lados em relação a t. Tanto o x quanto o θ variam em relação a t. Tá certo? Então, note da relação envolvendo x e θ, o quê? Que eu consigo achar d dt de x igual a d dt de 6 tangente de θ. dx dt, o lado esquerdo, não preciso fazer nada, já posso aplicar direto a fórmula que eu tiver, mas aqui eu preciso, né? Então, dx dt vai ficar 6 d dt de tangente de θ. Como é que eu faço para poder fazer essa derivada aqui? Tenho que aplicar a regra da cadeia. E como é que eu escrevo a regra da cadeia? A regra da cadeia a gente escreve assim, ó. A tangente não depende de θ? Então, se ele depende de θ, como é que é a regra da cadeia que a gente está escrevendo? A gente está pegando a variável que ela está dependendo, escrevendo assim, ó. Fica d tangente de θ dθ, dθ dt. Tá? Então, na regra da cadeia, a gente olha qual variável que ela está dependendo, né? No caso do r ao cubo, a gente fez dr ao cubo dr. No caso do r ao quadrado, o x ao quadrado, fez dx ao quadrado dx. Aqui depende de θ, então eu fiz o quê? D tangente de θ dθ, dθ dt. Tá? Qual a derivada da tangente de θ? Se eu não me engano, é secante ao quadrado de θ. Então, fica secante ao quadrado de θ, dθ dt. Então, aqui vai ficar dx dt igual a 6
secante ao quadrado de θ dθ dt, tá? Então, tendo a relação de x, eu encontro a relação de dx. Bom, aí, o que eu faço? Já tenho a relação de dx envolvendo dθ, que é essa aqui. Agora eu vou coletar lá as informações que foram dadas para mim. Quais são as informações que foram dadas para mim? Só para lembrar, né? Então, coletando as informações. Quais foram as informações? Foram dx dt igual a 1,5. Beleza? Já posso jogar aqui. O que mais? Foi dado o valor da secante? Professor, não foi dado o valor da secante. Aí estragou de novo o nosso problema. Só para lembrar, quem que é secante, hein? Quem é a secante? A secante de um ângulo θ é igual a 1 dividido por cosseno, tá bom? Isso por definição. Então, se eu der o cosseno, já ajuda, né? Porque para calcular a secante é fácil. Foi dado o cosseno? Fala, professor, não foi dado o cosseno, não foi dado nada em relação ao ângulo. O que foi dado como informação? Foi dado que a distância do cara até o ponto mais próximo era 8. Então, como informação, foi dado x igual a 8. Mas nada além disso. Pode olhar lá. Se você quiser, pode ler quantas vezes você quiser. Ele só disse que a distância até o cara, até esse ponto, era 8. Será que dá para a gente encontrar o valor do cosseno sabendo que o x vale 8? Vamos fazer o desenho de novo do triângulo para a gente ver? Aqui é 6. Aqui é 8. E aqui é o θ que eu quero. Você está vendo aqui que isso aqui é um triângulo retângulo? No caso do triângulo retângulo, olha, eu não estou querendo o cosseno, porque se eu sei quem é o cosseno, eu acho a secante facinho. Eu não estou querendo quem é o cosseno. Você fala, professor, mas cosseno não é o lado adjacente dividido pela hipotenusa? É. Mas a gente consegue calcular a hipotenusa. Por que eu consigo calcular a hipotenusa? Porque eu sei um cateto, eu sei o outro cateto. Para saber a hipotenusa, o que eu faço? Eu aplico Pitágoras. Então, às vezes, a gente vai ter que usar relações envolvendo as quantidades mais de uma vez, tá? Então, eu tenho que aplicar Pitágoras para achar quanto que é esse tamanho aqui, para achar quanto que é a hipotenusa. Se eu souber quem é a hipotenusa, aí pronto, acabou. Aí eu acho quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente, porque eu já sei quais todas são as quantidades ali dentro, tá? Para achar a hipotenusa aqui é fácil. Por que é fácil? Porque é só pegar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado e tirar a raiz, né? Então aqui ficaria 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, raiz quadrada de todo. Pode fazer aí para você ver, vai dar 100. Raiz de 100 vai dar 10. Então aqui é 6, 8 e 10. Inclusive, essas são as medidas de um triângulo retângulo. É bonitinho, 6, 8 e 10. Igual a 3, 4 e 5 também fica bonitinho. 3, 4 e 5 e 6, 8 e 10 são medidas que são bem legais de trabalhar, tá? Então, quanto que é o cosseno de θ aqui, então? O cosseno de θ fica o lado adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno fica 6 dividido por 10. Que vai dar, dá para cancelar, dá para simplificar, né? Então, aqui vai ficar, dá para dividir por 2. Então, fica 3 em cima, dividido por 2, embaixo vai dar 5. 6 dividido por 10 é 3 quintos. Eu quero a secante. O que é secante? A secante é 1 dividido por cosseno de θ. Então, 1 dividido por 3 quintos. Como é que a gente faz essa conta? Mantenho o de cima, multiplico de baixo invertido. Então, é 1 vezes 5 terços. Ó. Vou multiplicar o de baixo invertido. Ele vai inverter a posição. Então, vai dar 5 terços. Então, a secante de θ é 5 terços. Tá? Então, agora eu tenho as informações. Então, coletando as informações, eu tenho que dx dt é igual a 1,5. Fazendo a continha, eu tenho que a secante de θ é igual a 5 terços. Então, no final das contas, ficou fácil a resposta final. Por quê? Agora eu venho aqui, substituo na informação e acho quem é o dθ dt. Então, substituindo aonde? Em
dx dt igual a 6 vezes secante ao quadrado de θ dt, o que a gente tem? Dx dt é 1,5, aqui é 6, secante ao quadrado é 5 terços, então fica 5 terços ao quadrado, dθ dt, tá? Então, fazendo a conta aí, vai dar o quê? Vai dar 6, em cima vai ficar 25, dividido por 9, dθ dt, dá para dar aquela simplificadinha, né? Porque aqui vai dar, para dividir por 3 embaixo e em cima, então vai ficar esse com esse dá para dividir, então sobra 2 e 3. Eu só estou fazendo simplificação porque eu sei, tá? Se você está em dúvida, como eu disse, você não faz. Ó, 2 vezes 25 dá 50, então aqui vai ficar 50 dividido por 3 dθ dt. Agora passo essa conta multiplicando, então vai ficar o quê? Vai ficar aqui 1,5, né? Então vai ficar 3 vezes 1,5 dividido por 50 igual a dθ dt. Ou seja, dθ dt é igual a 3 vezes 1,5 dá 4,5 dividido por 50. Qual unidade de medida que a gente usa para ângulos? Não é grau, é radiano, tá? Então, dθ dt vai ficar radiano por o quê? Não era metros por segundo? Então, aqui vai ficar radiano por 4,5 dividido por 50 radianos por segundo. Essa é a unidade de medida e não é grau. Alguma pergunta? Dúvida? Não? Bom, a parte de taxa de variação, taxas relacionadas, eu termino aqui e vou começar com uma outra coisinha, né? Depois no finalzinho eu deixo uns 15 minutinhos para vocês fazerem pergunta. Vou começar com uma outra coisinha agora mais leve, tá? Então, só para não ficar pesada a aula, não terminar só com problemas, né? Uma coisa pesada, vamos fazer uma coisa leve agora, gostosa, lúdica. Wander, você bate na gente e depois agrada, né? No finalzinho faça aquela coisa lúdica, o docinho, né? Uma coisa mais simples, bem mais sossegada agora, para você dormir com a cabeça um pouco menos anuviada, tá? Que é o seguinte, que é a gente identificar quando uma função é crescente, quando ela é decrescente ou quando é mista. Mista é quando ela é crescente num ponto, depois ela fica decrescente. Mista é assim, ó. Ela cresce, depois decresce e assim sucessivamente, tá? Vou colocar aqui o desenho só para a gente indicar. Bom, só para lembrar, né? O que é uma função crescente? Uma função crescente é que cresce. Olha que coisa simples, olha. Então, depois daquela socada, né, do exercício que vem socando a cabeça da gente, a gente coloca uma coisa assim óbvia aqui, que é uma função crescente, aquela função que cresce. Se fosse tudo fácil assim, seria bom, né? Então, olhando para o gráfico da função crescente, essa é uma função crescente, ela está crescendo, você está vendo? O gráfico dela está evoluindo. Para onde que a gente olha a evolução do gráfico? Ao domínio. Você está vendo que aqui tem uma setinha? Então, essa reta aqui ela é do domínio. Está vendo que tem uma setinha indicando? Então, ela está dizendo que os elementos do domínio estão crescendo da esquerda para a direita. Tá? Naquela aula de pré-cálculo eu já disse por que isso, né? Na aula de pré-cálculo, vocês lembrarem lá, isso aqui, essa indicação da setinha da esquerda para a direita e de baixo para cima, ela foi indicada por Descartes, né? E basicamente foi por superstição, né? Então, ir da esquerda para a direita e de baixo para cima era superstição. Inclusive os mapas, né? A Europa está em cima e a América do Sul, as outras coisas estão embaixo. Então foi tudo por superstição. Mas aí a gente tem que olhar, né, na época deles, por que eles pensavam daquele jeito. Tá? Hoje em dia tem muita gente que é supersticiosa. Imagina naquela época o negócio era assim absurdo. Então, se invertesse o sentido aqui, acabava o mundo para todo mundo. Mas a gente manteve essa forma de indicar a direção de crescimento do domínio, tanto da esquerda para a direita no domínio X e de baixo para cima no domínio Y. E eu acho, considero isso também
o mais simples da gente indicar. Mas vamos lá. Então, uma função está crescendo, ela é crescente quando ela está crescendo. Está subindo, olha o gráfico dela. Está vendo que o gráfico está subindo? Então, ela está crescendo. Então, a gente consegue identificar isso aqui claramente. Como é que a gente indica o crescimento de uma função, não pelo gráfico, mas algebricamente, ou seja, usando a expressão algébrica? O que a gente diz? A gente diz que uma função é crescente quando eu pego dois pontos no domínio, então eu pego um x1 e x2. Dois pontos no domínio sempre são comparáveis. Se você pegar dois pontos distintos no domínio, um é sempre maior ou menor que o outro, né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando x1 menor do que x2. Então, a função é crescente quando, se eu pegar x1 menor do que x2, a imagem do ponto x1 é menor que a imagem do ponto x2, né? Qual que é a imagem do ponto x1? Olhando para o gráfico aqui, a gente já vê e identifica diretamente, né? Então, a função é crescente quando eu pego este ponto aqui menor que este, né? x1 menor do que x2. O que acontece com a imagem de x1? Ela também é menor do que a imagem de x2. Então, o f de x1 é menor que f de x2. Então, esse aqui é o caso de uma função crescente. Mais uma forma de identificar se uma função é crescente ou não é usando derivada. Tá? E aí que é uma aplicação legal da derivada também, né? Da taxa de relação são legais, né? As taxas de variação, mas a aplicação mais fundamental aqui para a derivada é indicar taxas de crescimento. Então, se eu der uma função e souber o sinal da derivada, não precisa saber nenhum valor, é o sinal da derivada que é importante, eu consigo dizer para você se a função ela é crescente ou decrescente, tá? Só pelo sinal da derivada. Tá? Não o valor, mas só o sinal. Então, só para lembrar, geometricamente, o que é a derivada da função num ponto? A derivada da função num ponto, se você lembrar daqueles montes de exemplos que a gente fez, geometricamente, ela corresponde à inclinação da reta tangente num ponto. Então, o que é a reta tangente? Né? Eu faço o gráfico. O que é a tangente? Então, em qualquer ponto do meu gráfico, eu consigo desenhar a tangente. Como é que seria a tangente? Seria aquela reta que encosta na função aqui, né? Nesse ponto aqui. Então, a reta tangente nesse ponto aqui, não ficou muito boa aqui a minha reta tangente não, né? Ela seria assim, né? Essa é a reta tangente. Ela está encostando na função naquele ponto. Mas o que é importante aí? É o sinal. O que você percebe aí da função que está crescendo? O que você percebe do sinal da reta tangente? Ela não está apontando para cima? Ela está apontando para cima. Ela não está subindo também? A reta tangente não está subindo? Está subindo. Então, se ela está subindo, quer dizer que a inclinação dela é positiva. Então, uma reta que sobe tem inclinação positiva. Uma reta que desce tem inclinação negativa. Então, a gente diz que quando a função está crescendo, ela está subindo, a derivada da função ela é maior do que zero. Tá? Então, sempre que a gente tem uma função crescente, nos pontos em que ela é crescente, a derivada é positiva. E, similarmente, sempre que a derivada for positiva, a função será crescente. Então, uma forma de indicar crescimento de uma função é uma forma auxiliar, né? Para indicar crescimento de uma função que admite derivada é olhar para o sinal da derivada. Então, sempre que a derivada for maior do que zero, o f' aqui, ou a derivada da função, né, que eu coloquei f', mas eu também gosto de usar, na verdade eu gosto mais de usar isso aqui, né, o df dx da função, né, que é igual a f'. Sempre que a derivada da função num ponto for maior do que zero, a gente diz que a função será crescente naquele ponto. Tá certo? Então, isso é uma identificação bastante simples e interessante para uma função. Então, quando a derivada é positiva, a função é o quê? Crescente naquele ponto. E aí você fala, e se for decrescente? Olha, como é que a gente identifica uma função decrescente?
Uma função é decrescente quando ela realmente está decrescendo, ela está caindo aqui, né? Está diminuindo a função. Então, essa aqui é uma função que é decrescente. Como é que a gente indica algebricamente a definição de uma função decrescente? Eu vou fazer muito parecido com o que eu fiz anteriormente usando x1 e x2. Então, estou pegando o que aqui? Estou pegando dois pontos, um ponto x1 no domínio e um ponto x2 no domínio. Então, estou pegando x1 menor do que x2. No caso da função ser decrescente, o que acontece com as imagens? Olhe para as imagens. A imagem de x1 é essa e a imagem de x2 é essa. O que aconteceu com a imagem? Ela não baixou? A imagem de x1 não estava lá em cima e de x2 não veio para baixo? Ela não deu aquela descidinha? Então, no caso da função ser decrescente, o que está acontecendo com a imagem da função? Ela está descendo, está diminuindo, tá? Porque a função está descendo, então a imagem dela desce. Então, como é que a gente diz que uma função, uma forma, né? Não é a única, mas como é que uma forma de dizer algebricamente que uma função é decrescente? É assim, né? Eu pego x1 menor do que x2, o que acontece com a imagem? Agora troca, né? A imagem da função no x1, ela é maior que a imagem da função em x2, tá? A imagem desceu. Então, ela estava em x1 e passou para x2 num ponto mais abaixo. Então, nesse caso aqui, a função será decrescente se x1 menor do que x2 implicar que f de x1 é maior que f de x2. Perceba que essa definição está correta, mas quando a função é derivável, fica mais fácil. Não escrevi mais aqui. No caso da função ser derivável, fica mais fácil da gente indicar decrescimento da função olhando para a derivada. Tá? Então, como no caso da função crescente, vou escrever aqui, né? Para uma função decrescente, também podemos usar a derivada, tá? Usar a derivada. Vamos olhar para a reta tangente? Então, olhando para a reta tangente à curva decrescente. Coloquei até crase aqui, tá gastando português. Como é que é aí? Ela é assim, né? Decrescente é assim, tá descendo, tá? Como é que é a reta tangente aqui? A reta tangente, em cada ponto, ela tá apontando para onde? Olha lá. Essa é a reta tangente. Se você quiser fazer o desenho aí no papel, bonitinho, usando uma régua, é fácil. Você desenha a curva, coloca a régua tocando nesse ponto e faz o desenho para baixo. Mas o que é importante aqui, lembrando, é o sinal. Para onde que está apontando a minha reta tangente quando a função é decrescente? Está apontando para onde? Para baixo, tá vendo? Está apontando para baixo. Apontar para baixo quer dizer o quê? Quer dizer que a inclinação da reta naquele ponto ela é negativa, tá? Ela é negativa. Lembra o que representa a derivada num ponto? Já falei no caso da crescente. Da decrescente é a mesma. A derivada num ponto, ela representa a inclinação da reta tangente naquele ponto, tá? Então, como a inclinação aqui é negativa, quer dizer o quê? Quer dizer que a derivada é negativa, tá? Porque a derivada é exatamente igual à inclinação, tá? Então, a função que é decrescente tem derivada negativa. E da mesma forma, quando a derivada for negativa num ponto, a reta vai ser o quê? Decrescente. Tá? Então, vamos colocar essa informação aqui, né? Então, uma função derivável, né? Será decrescente se o df dx, que é a mesma coisa que f', for menor do que zero, tá?
Então a gente pode até resumir, né? Ó, crescente. Vamos lá. Resumo, né? Resumo. df dx menor do que zero. A função é decrescente. df dx maior do que zero, a função é crescente. Aí fica na cabeça da pessoa, professor, e se o df dx for igual a zero? O que a gente pode indicar uma função? Bom, aí é um caso um pouquinho mais delicado, tá? Então, quando a derivada da função num ponto for igual a zero, a gente diz que aquilo é um ponto singular, tá certo? Ou ponto crítico, tá? Então, a gente define o ponto crítico da função, porque aí a gente não vai saber se dizer se é crescente ou decrescente. A gente tem que fazer uma análise mais detalhada da função. É claro que eu vou mostrar para vocês essa análise mais detalhada, mas não vai ser hoje não, vai ser na próxima aula. Vou continuar explorando isso aí, tá? Mas eu vou colocar a informação aqui, né? Então, quando df dx é igual a zero, dizemos num ponto, né? df dx é igual a zero, porque ela não precisa ser zero sempre, né? Então, quando existe um ponto x estrela, tal que df dx x estrela é igual a zero, dizemos que o ponto, lembra que um ponto tem duas coordenadas, né? X estrela, f de x estrela é um ponto singular, ou, olha o nome que a gente vai usar mais, ponto crítico. Ponto crítico. Vou fazer um desenho para vocês mostrar um ponto crítico aí, ó. Vou fazer um desenho para vocês, para mostrar um ponto crítico. Agora eu vou fazer uma função que ela muda de comportamento, que é uma função que é mista. Vamos lá, fazer um desenho bem simplesinho. Ó. Vamos olhar para essa função aqui. Vou marcar esse ponto aqui, tá? E olhando para o gráfico, você já está conseguindo ver, né? Olhando para o gráfico da função, você já consegue ver aonde que a função está crescente e aonde que ela está decrescente. Então, estou marcando os pontos aí, tá? Ó, vou marcar esses pontinhos bonitinhos aí. Ó, olha para o gráfico da função. Só olhando para o gráfico. Não vou fazer análise nenhuma agora. Olhando para o gráfico da função. Ela não é crescente daqui, deste ponto aqui, né? Até aqui. Ela não está crescendo? Está crescendo, está subindo. Está subindo. Chegou aqui, ela atingiu um ponto máximo. Olha o que está acontecendo com a reta tangente. Olha, a reta tangente é assim, ó. Aqui ela é positiva, ó, positivinha. Ela é positiva, mas está diminuindo a positividade dela, né? Tá subindo. Opa, não, é um pouquinho mais de baixo aqui, né? Chega aqui, ó como é que é a reta tangente. Eu vou até fazer ela em abóbora aí para vocês. Ela é assim, ó. Porque ela chegou num cucuruto aí, né? Chegou nesse cucuruto aí. Como é que seria a reta tangente? A reta tangente no cucuruto, ela é essa reta abóbora aqui. Você está vendo que essa reta abóbora aqui, ela não está nem subindo, nem descendo? Ela está paralela ao eixo x. Então, se ela está paralela ao eixo x, quer dizer que a derivada neste ponto é zero. Então, este aqui é um ponto crítico, o ponto x estrela, f de x estrela. Então, para esse gráfico, este aqui foi um ponto crítico. Então, o que aconteceu nesse caso deste ponto crítico aqui? O que aconteceu aqui? A função ela mudou o comportamento, ela estava crescente e a partir deste ponto ela passou a ser o quê? Decrescente. Então, o que acontece no ponto crítico? Uma possibilidade do ponto crítico, vocês vão ver outras situações, mas uma possibilidade do ponto crítico é o que? É a função mudar o comportamento de crescimento dela, tá? Pode acontecer dela mudar, às vezes pode ser que não mude. Então, mas o ponto crítico é um candidato
ao ponto no qual a função muda de comportamento. Tá certo? Bom, aí continua o desenho, né? Então, a partir daqui, ela começa o quê? Ela não está descendo? Olha lá, agora está decrescente. Então, se eu fosse colocar o sinal da derivada aqui, ficaria o quê, né? A derivada na função em toda essa região aqui, ó. Então, daqui até aqui, a derivada para qualquer ponto que eu escolha aqui, a f' de x, eu vou colocar a derivada assim, porque fica menor para a gente colocar aqui, né? F' de x aqui é positiva, olha lá que legal. Então, a função aqui ela é crescente, né? Crescente. A partir do ponto daqui até esse ponto aqui, o que está acontecendo com a função? A derivada da função está indo para onde? Ela está indo lá para baixo, né? Está descendo, ó, está descendo. Nossa, essa aqui amarela não dá para ver nada. Vamos fazer em cinza. Está descendo, olha lá. Descendo, descendo. Continua para baixo, tá? Chegou aqui, o que acontece também? Ó. Ó como é que é a tangente aqui. Tá bom? Chegou num cucuruto invertido, né? Chegou num vale aí, né? Um buraco aí, né? Num vale. O que acontece com a derivada nesse ponto? Ela é crescente? Não. É decrescente? Não. Ela é paralela ao eixo x. Então, este aqui também é um ponto crítico para a minha função. Sei lá, vou chamar ele de x duas estrelas aí. E aqui o f de x duas estrelas. Tá bem? Então, esse ponto crítico aqui, o que acontece com a derivada nesse ponto? Ela também se anula. Tá? Então, se eu fosse fazer a indicação dessa função, eu poderia escrever essa aqui, né? Então, daqui até aqui, o que acontece com o sinal da derivada da função? O f' de x ele é negativo, porque a função está decrescente, tá? Então, posso escrever aqui, ó, decrescente. E a partir deste ponto aqui, o que acontece com a função? Ela volta a crescer, né? Você está vendo que a derivada dela volta a ficar positiva lá? Tá para cima? Ó, para cima. Então, a partir daqui indo embora, ela volta a ser crescente, o f' de x é maior do que zero, tá? Oi? Você está falando a respeito do eixo x, né? Não vai ter nenhuma tangente paralela ao eixo y? Assim? Pode acontecer isso? E tem alguma curiosidade sobre ela? Uma tangente assim? Isso. Para a função, isso nunca acontece. Acontece para curvas, por exemplo, o círculo. Se você for calcular a tangente do círculo neste ponto, ela é assim. Tá certo? Mas, neste ponto aqui, o que acontece com a reta tangente? A inclinação dela seria infinita. Então, reta tangente com inclinação infinita a gente não calcula, tá? Porque desse jeito aqui, isso aqui é infinito, com a inclinação vertical. Assim ela é zero e assim é infinito. Não dá para você produzir uma reta tangente com inclinação infinita. Isso é impossível de ser feito. Existe, sim, mas para curvas, não para funções. Tá? Desse jeito. Existe a função, por exemplo, f de x igual a raiz de x. Como é que é o gráfico da raiz de x? Ela é assim. Para o ponto x igual a zero, se eu fosse possível calcular a reta tangente, porque a derivada df de x aqui, ela é 1 sobre raiz de x, né? Meio, né? Pode fazer a conta, vai dar isso. Então, em x igual a zero, a derivada da função explode. Então, neste ponto aqui específico, a reta tangente, ela seria assim. Mas a gente não calcula a reta tangente de pontos em que a derivada explode. A gente não calcula. Então, qual seria a utilidade de
retas que são desse jeito aqui, tangentes são desse jeito. Para calcular crescimento ou decrescimento da função, ela não tem utilidade nenhuma, tá? Só uma curiosidade mesmo, a utilidade dela não tem, porque a inclinação infinita não faz diferença. Diga, desculpa. Entendi. Não, entendi. Era por curiosidade mesmo. Tá, tá bom. Vão existir situações em que a gente vai ter derivada nula e a função ela ainda vai continuar sendo crescente ou decrescente. Esses são chamados de pontos de inflexão também, tá? Então, ponto crítico e inflexão. Então, mas isso a gente vai ver com cuidado quando a gente for falar de ponto de máximo e mínimo, que é a continuidade na próxima aula. Mas por enquanto fica aqui na cabeça de vocês, né? Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui agora? Ó, derivada positiva, crescente. Isso vai ser verdade sempre. Derivada negativa, decrescente. Só isso para ficar no finalzinho da aula na cabeça. E essa aqui é um exemplo de uma função que é mista, que ela muda de comportamento. Ela é crescente, depois fica decrescente, depois fica crescente de novo. E como é que a gente consegue identificar isso? Utilizando e olhando para as derivadas da função.